E bora para mais uma live juntas aqui no Negócios e Café e Fluxo, coisa linda! E vamos falar hoje sobre organização e dinheiro. Afinal de contas, quanto mais organizado estamos, mais enriquecemos na leveza. Não precisa ser pesado, precisa ser inteligente. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Quem se organiza enriquece. E eu quero saber, temos organizadas por aqui? Muito boa tarde, Lilian maravilhosa. Tô escrevendo aqui, quem se organiza enriquece. Temos as organizadas? Conte para mim. Então vamos lá. Eu, por muito tempo, tive que aprender a me organizar. Porque pensa numa pessoa desorganizada. Pois bem, aí do mesmo jeito que eu era desorganizada fora, eu era desorganizada dentro, claro, né? Porque não tem como eu ser super organizada dentro e desorganizada fora. Mas hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é extremamente importante, porque não é só sobre dinheiro. A gente sabe que o dinheiro, o nosso resultado financeiro, ele é uma consequência de quem nós somos, de quem nós nos tornamos. E quanto mais organizada eu me torno na minha vida pessoal, na minha vida profissional, mais organizada também seremos na nossa vida financeira. Agora, conta pra mim, você já se pegou naquele lugar de que você sabe o que precisa fazer, mas muitas vezes você se pega enrolando de fazer? Ou então, naquele lugar aonde você tenta se organizar, mas parece que alguma coisa acontece e te tira o foco do que você ia fazer. Às vezes é alguma coisa na rede social mesmo, outras vezes é alguma coisa no ambiente onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Ou será que essa falta de organização, ela não pode ser por uma falta de clareza do que realmente você deseja da sua vida, de quais realmente são as atividades que, se você fizer primeiro, vão gerar mais resultado no seu dia, na sua vida e na sua empresa. E quanto mais a gente conseguir trazer essa consciência pra gente, eu sou desorganizada por qual motivo? Eu me sinto desorganizada, né? Por qual motivo? Eu não sei quais são as atividades que me geram mais resultado. Ou eu sei quais são as atividades que me geram mais resultado, mas eu me pego procrastinando nelas porque eu vou pro que é mais fácil e não pro que me gera mais resultado. Ou eu sei o que eu preciso fazer, eu me organizo para fazer, mas parece que sempre acontece alguma coisa que me tira o foco. É importante você entender aonde você se encontra mais. Porque quando a gente consegue entender esse cenário, a gente vai atuar no lugar certo. Ou de repente alguma das alternativas que eu não trouxe aqui, vamos conversando comigo. Aí a Lilian colocou que ela está melhorando. Vocês se identificam em algum desses pontos que eu trouxe? Ou vocês se identificam em algum outro ponto que eu não trouxe? Traz aqui para eu poder conversar com vocês e fazer essa live, trazer esse conteúdo direcionado para cada uma de vocês empreendedoras. Porque assim, ó, pensa comigo, se você é aquela pessoa que você sabe as atividades que vão te gerar mais resultado, mas você acaba indo para o que é mais fácil, que te gera menos resultado, a sua vida, ela tá te convidando a fazer o quê? A desenvolver novas competências e habilidades. Por quê? Porque eu tenho lá, eu tenho a clareza do que eu preciso fazer. Eu organizo a minha agenda.
Mas na hora que eu vou fazer, eu faço o mais fácil. Por quê? Porque tá me faltando competência e habilidade para lidar com aquelas atividades que são mais desafiadoras. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso de desenvolver essas competências e habilidades. Então eu vou trazer aqui uma que ela é muito presente na vida da mulher empreendedora. A mulher empreendedora, ela precisa vender, certo? Então você tem uma empresa, você tem um produto ou um serviço para vender esse produto ou serviço. Só que aí você não faz a prospecção de clientes. Você não olha para quais são os clientes, você não organiza lá quais são os clientes que eu vou falar hoje. Você não faz o relacionamento com eles. Quando você vai fazer o relacionamento, já é o final do dia, você tá cansada, aí você fala, amanhã eu faço. Quando você vai fazer, você fala, nossa, tenho a minha louça para lavar, e você vai lavar sua louça, e acaba esquecendo de fazer. E aí eu tô vendo aqui um bebezinho que chegou aqui de foto, a coisa mais linda dessa vila. Mas vamos lá, deixa eu focar aqui. Ai, eu adoro essas babadeiras, tudo que acontece junto e misturado. Mas vamos lá, ó. Aí você sabe o que você precisa fazer. Só que você se pega procrastinando. E é todo dia que isso acontece. E quando você vai fazer aquele movimento, parece que é pesado, não flui, não vai. O que aquele movimento está te convidando a entender sobre ele? Ele está simplesmente falando para você, olha, você não tem as habilidades e competências certas para lidar com isso. Então, no caso da prospecção, o que a gente precisa desenvolver? A gente precisa desenvolver a competência de comunicação e de vendas. E aí eu preciso estudar sobre comunicação e vendas. Aí eu estou estudando e eu vou colocando em prática. Aí eu percebo que eu travo. Travou? Ou é mais alguma habilidade ou competência, ou tem alguma crença ali que está enraizada em você. Crença de vendedor tem várias, né? Virou vendedora porque não deu certo na vida. Tá vendendo é porque ganha pouco. Vendedor ganha pouco. Vendedor é tudo falido. Vendedor enche o saco. Então a gente tem um monte de crenças aí da sociedade falando sobre vendas. Só que vender é você facilitar a vida da pessoa, seja com o seu produto, seja com o seu serviço. Quando a gente vende o nosso produto e o nosso serviço, a gente está prestando para essa pessoa um serviço que vai, ou um produto que vai melhorar a vida dela. E se eu não contar isso para ela, ela não vai saber, ela não vai adivinhar. Se eu não tô aqui, acho que voltou. Se eu não tô aqui com vocês e a Sol não tá aqui com vocês, falando sobre o nosso projeto, sobre os eventos que tem, sobre o workshop que a gente vai fazer da agenda produtiva, vocês não vão saber o que está acontecendo. E se vocês não sabem o que está acontecendo, como é que a gente vai facilitar a sua vida de mulher empreendedora que tem 1000 abas abertas, que tem 1000 cobranças, que tem chicotinho na mão, que tem meta, que não tá batendo, que tá toda desorganizada? Como é que você vai saber disso? Não vai. Então a gente precisa vir aqui falar para quê? Para facilitar a sua vida e falar, ó, eu tenho um caminho que vai facilitar essa sua organização. Eu tenho um caminho que vai fazer a sua agenda fluir. A Paty tá aqui, eu sei que ela tem um caminho para você fazer massagem, relaxar, sentir bem-estar, alegria, se sentir melhor, mais autoconfiante. Tem a Lilian da Tangerine aqui, que tem produtos maravilhosos, que fazem com que a gente se sinta melhor, que a gente durma melhor, que a gente tenha mais libido, que a gente tenha mais energia. A gente precisa contar isso para o mundo. E quando a gente conta, através da transformação, o que a gente vai vender para o nosso cliente é a transformação. Só que como é que eu faço isso? Eu preciso primeiro organizar a minha agenda,
organizar minha comunicação, organizar as minhas vendas. Eu preciso organizar para poder vender, organizar a minha forma de olhar para o dinheiro, de não fazer da minha empresa um caixa eletrônico. Opa, recebi o dinheiro. Como é que eu administro esse dinheiro? O que vai para o investimento? Primeiro eu me pago. As pessoas perguntam para mim, como que você consegue investir? Como que você tem os resultados que você tem no seu investimento? Porque quando eu recebo de algum serviço que eu estou prestando, a primeira pessoa que eu me pago sou eu. Eu vou lá, eu pago o meu investimento, eu coloco lá o valor do investimento. Aí eu coloco o valor do investimento da minha empresa. Depois eu vou pensar, aí eu pago as contas da empresa. Aí depois eu vou pensar em como é que eu organizo tudo quando eu já paguei tudo, incluindo meu Prolabore, quando eu já fiz todos os investimentos. O valor final, como é que eu administro ele dentro da conta? Ele vai para os meus lucros? Ele vai para um outro investimento na empresa que não seja o financeiro? Mas eu preciso de criar essa organização. Então, quando a gente está falando aqui de quem organiza enriquece, a gente está falando da organização da sua mentalidade, da organização das suas emoções, da organização do seu financeiro, da organização da sua agenda. Porque a sua agenda, ela vai facilitar ou atrapalhar todos esses outros resultados. Se você monta uma agenda atropelada, você se sente esgotada mentalmente, você sente as suas emoções lá no pé, sugada, você olha para o seu dinheiro e parece que você faz sempre tudo sangrando e o resultado não vem. Por quê? Porque fez uma agenda errada. Agora, se a gente faz uma agenda que é compatível com as nossas metas, com os nossos objetivos, e dentro dela tem os inegociáveis que eu vou trazer para vocês no workshop, que vai acontecer dia... Deixa eu lembrar se é 16 ou 18, é um sábado. Aline, me ajuda aí, não lembro. Eu anotei em algum lugar, mas agora eu não lembro se sábado é 16 ou 18. Mas enfim, sábado, dia, se eu não me engano, 16, teremos um workshop para falar de agenda produtiva. E lá eu vou mostrar para vocês, junto com a Sol, como é que a gente monta essa agenda. E os inegociáveis, 16, os inegociáveis precisam estar na nossa agenda. Porque eles que nutrem a gente de vida, de prazer pela vida. E o prazer pela vida traz pra gente muito resultado financeiro. Sou organizada com a minha agenda, porém com o financeiro sou a pior de todas. Já vamos organizar a forma com que Paty se comunica com ela. Vamos ser mais gentil com você, Paty. Sou organizada com a minha agenda e estou me propondo a ser tão organizada com o meu financeiro como sou com a minha agenda. Aí a gente faz assim, e o financeiro começa a ficar feliz, fala, olha, a Paty tá sendo gentil comigo. É isso aí, investimento de R$47, agenda é vida. Fiz as ações sábado e melhorei, que a Joy ensina com a Sol. Babadeira a nossa agenda de blocos. Adoro! E aí, vamos lá. Então, a gente tem esses pontos pra gente olhar. E aí, o que a gente tem também, né? Dentro da gente, a gente tem muitas coisas ao nosso favor. Quando a gente está falando de organização, de agenda, de uma empresa mais próspera, de uma vida com sonhos realizados. Então, a gente tem um desejo interno de crescer, de prosperar, de ser sucesso na nossa empresa. A gente já tem esse sucesso, esse desejo dentro de nós. A gente tem vontade de mudar aquilo que não está dando certo para fazer diferente. Então, a Paty aqui, por exemplo, ela falando do financeiro dela. Eu entendo que ela tem vontade
de mudar a forma com que ela olha, administra e trabalha o dinheiro dela. A gente tem clareza muitas vezes do que precisa ser feito. Eu sei que eu preciso prospectar. Eu sei que eu preciso melhorar minha comunicação. Eu sei que eu preciso ajustar a agenda de uma forma onde eu cumpra pelo menos 80% daquilo que eu me determinei a fazer no dia. A gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente tem a capacidade de fazer as coisas acontecerem se a gente estiver focada. O dia que a gente foca, que a gente fala que a gente vai fazer, a gente é determinada, a gente faz. O problema é que a gente se perde, porque a gente se empolga num dia, faz, acontece, e aí no outro já vai ladeira abaixo. Por quê? Porque o emocional não tá indo junto com o operacional. Então você fez tudo, mas você fez sangrando por dentro. Você fez na força do ódio. A força do ódio, um dia ou outro, ok, ela vai te levar pra cima, mas ela não sustenta todo dia. Por quê? Porque é na força do amor que funciona a prosperidade. Então vamos lá, a Aline colocou assim: aqui aprendi competência de olhar financeiro, antes nem olhava extrato. Agenda é uma competência, eu achava que era só colocar no Google Agenda coisas de trabalho. Pois bem, a gente tem uma vida acontecendo, né? Então, dentro da nossa vida existe uma vida pessoal, existe uma vida profissional. E nós que somos empreendedoras, a gente tem uma flexibilidade maior, né, de construir a nossa agenda. Mas a gente não aprendeu a construir uma agenda integrada. A gente geralmente tem, né, é o inconsciente coletivo, é o que a grande maioria das pessoas pensa e faz. Vai lá e eu coloco tudo que eu preciso fazer do meu trabalho, mas eu esqueço que tem uma vida pessoal junto. E que muitas vezes você vai parar no meio do seu dia para você almoçar com os seus filhos, para você ir buscar, pegar na escola, para você resolver alguma coisa no banco, para você ir no médico. A gente esquece que existe uma vida acontecendo. E aí, por isso que é importante a gente olhar para a agenda de uma forma aprofundada, para que a gente olhe. O que a gente vai construir no workshop é uma agenda da vida pessoal com a profissional, para que ela seja produtiva e gere resultados financeiros para você. E o resultado financeiro, ele vem quando? Quando eu sinto prazer pela minha vida, quando meu coração tá feliz das coisas que eu tô vivendo, realizando, acontecendo. Nesse lugar, o fluxo do dinheiro, o fluxo de vida, ele acontece. Mas para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar, construir essa agenda de uma forma integrada. Deixa eu ver aqui. Aí entendi porque não dava tempo dos... lógico, a gente coloca só as coisas do trabalho, a vida acontece e a gente esquece. E aí a gente fica se cobrando. Mas quando a gente entende isso, faz os ajustes necessários, aí a gente vive uma outra vida dentro, né, da nossa vida por completo, pessoal e profissional. O dia, ele flui de uma maneira diferente. É o óbvio que a gente até sabe, viu, Aline? Mas a gente, esquece que é importante colocar. Que a gente fala, não, o médico eu vou. Não, eu preciso ligar e ficar lá meia hora falando com o pessoal da internet, que não sei o quê. Tá tudo bem. A gente esquece que essas coisas, né, existem no nosso dia também. E aí, vamos lá. A gente tem tudo isso de bom que eu trouxe para vocês, essa vontade, essa capacidade, esse desejo. E do outro lado, a gente tem uma sabotadora que conta historinha pra gente. E aí, ela começa a contar historinhas como: você não dá conta porque você não tem uma rotina clara. Tá, mas o que é uma rotina clara? Como é que eu faço essa rotina? Você não vai buscar o que é essa rotina. Mas você fica lá se contando. Não, eu não consigo fazer porque eu tenho dificuldade de manter a constância. Eu começo e eu paro. Tudo que eu começo eu paro. A agenda funciona uma semana e não funciona outra semana.
Aí eu falo pra você, então, na verdade, a sua vida é inconstante. Porque provavelmente você começa uma dieta e você para. Você começa a organização financeira e você para. Você começa a se cuidar melhor e você para. Você começa a utilizar a sua agenda e você para. Você começa a buscar ser mais compreensiva, amorosa, presente com seu esposo e você para. Como a gente faz uma coisa, a gente faz outras coisas. E isso precisa ser consciente na vida da empreendedora adulta. E aí, a falta de organização, ela vai gerando dentro de nós emoções que causam, que produzem hormônios do estresse, que mexem com a nossa energia de vida, que começa um curso e para. A gente, é assim, não é só a agenda. A agenda é um fator que você tá ali se contando historinha. Mas eu vou te falar uma coisa, quando você começa a aprender sobre a agenda, esses outros pontos também começam a acontecer. Por quê? Porque quem constrói uma agenda produtiva é a adulta. E aí, quem constrói uma agenda que não funciona é a criança, que coloca 1000 coisas, esquece, né, que tem a vida pessoal com a vida profissional. E aí ela começa a querer encaixar o curso com a produção dos produtos, ou com os atendimentos do serviço, com o transporte de onde você mora para onde você trabalha. Tudo não dá, não cabe. E isso estressa a gente. E aí o nosso corpo começa a gerar um monte de hormônio de estresse, vai travando a gente tudo por dentro, e a gente começa a ficar cansada, exausta, sem energia, sem disposição, sem paciência. E isso só vai piorando a forma com que a gente lidar com o dinheiro, com os nossos relacionamentos, tanto dentro de casa quanto com os nossos clientes, com a gente mesmo na nossa vida. E a gente se conta. Eu tenho a sensação de que tudo é urgente. Porque eu tô numa correria boa. Vizinha, sai. Vizinha, aqui não é a vizinha, né? Aqui são as empreendedoras. Empreendedoras, saia deste lugar. Tome o seu lugar de parar de ficar se contando historinha. Por quê? Porque quando você focar na sua agenda, ela vai começar a te trazer resultados. Uma agenda produtiva, ela tem o poder de trazer lucratividade para sua empresa. Ela tem o poder de trazer clareza mental e emocional. Ela traz para você, nossa, eu tô me sentindo estressada. Eu tô me sentindo leve. Uma agenda organizada, ela vai te trazer isso. E eu não tô falando que você vai viver todos os dias maravilhosos, gabaritando a agenda, se sentindo maravilhosa. Mas você vai começar a se perceber, entender, quando eu coloco essas atividades na minha agenda, me gera estresse, dá ruim, eu não consigo fazer. Quando eu coloco essas outras, melhora. E se eu fizer algumas mudanças? E se eu colocar atividades que são mais desafiadoras no meu dia, no início do meu dia de trabalho? E deixar as que são mais fáceis para o final do dia? Afinal de contas, no início do dia a gente está com mais energia. No final do dia já estamos mais cansada. Então, se a atividade desafiadora tá no final do dia, você não vai fazer mesmo. Com a agenda produtiva, a gente começa a respeitar mais os nossos ciclos, a respeitar mais as nossas pausas, a sentir mais prazer por cada uma das atividades que a gente está fazendo, porque não é sobre nós, não é sobre dinheiro, é sobre missão. Então, quando eu faço uma atividade voltada para a minha missão, é uma delícia a energia que isso gera dentro de mim. Quando eu concluo uma atividade que era desafiadora para mim, e eu vou percebendo que, nossa, no início era muito desafiadora, e conforme eu fui fazendo, eu fui melhorando,
a gente fica muito feliz, a gente vibra prazer, vibra alegria dentro de nós, de que eu posso. O que estava acontecendo, o que estava me bloqueando, eram as historinhas que eu estava me contando. Não era a minha falta de capacidade. Porque competência e habilidade a gente desenvolve. Então, se não tá legal, a gente desenvolve para ficar legal. Mas como é que eu desenvolvo se eu nem tô percebendo o que eu preciso fazer? Então, uma agenda produtiva, organizada, ela vai começar a te mostrar o que você precisa desenvolver, como você está se sentindo, quais são as combinações de atividade que te geram mais resultado ou menos resultado. E isso a gente não constrói sentada de qualquer jeito, correndo, só colocando as tarefas como se fosse, estou montando a minha agenda. Não, você está fazendo uma lista de tarefas, colocando tudo o que você precisa fazer. Mas qual é a ordem, qual é o dia entre uma atividade e outra? Tem uma brecha de tempo para se acontecer algum imprevisto, você conseguir lidar com esse imprevisto sem se atropelar? A gente precisa começar a olhar para tudo isso. Quando você tem uma agenda mais organizada, você está se sentindo melhor, a sua vibração está mais alta, você conecta com mais cliente. Você está fazendo a sua parte, às vezes para aquele que você está se conectando, ele não vai comprar, mas ele pode te indicar 2, 3, ou uma outra pessoa aparece que você nem estava prospectando, porque você é energético, você está fazendo a sua parte. E a sua energia está vibrando alto, está vibrando vida. Então os clientes, eles se conectam, as coisas acontecem e nesse lugar o resultado vem. Mas a gente precisa estar bem com a gente. E uma agenda desorganizada não deixa a gente ficar bem com a gente. A gente só fica lá se contando um monte de historinha e não saindo do lugar. Então, é importante a gente lembrar que organização, para que a gente viva uma vida produtiva, a organização, ela faz parte. Só que antes de você se organizar, você precisa ter clareza do que você deseja. O que eu desejo viver na minha vida essa semana? Na minha vida pessoal e na minha empresa. Se eu não tiver clareza da onde eu desejo chegar e o que eu preciso fazer essa semana para chegar naquele lugar, eu não vou conseguir me organizar. E a gente vai começar o nosso workshop do dia 16 da Agenda Produtiva, trazendo para vocês essa clareza. Porque a gente vai levar vocês lá no futuro, a clareza do futuro, e vir quebrando ela para o momento presente. Porque tem atividades, eu tenho sonhos para várias etapas da minha vida, pessoal e profissional. Um dos meus sonhos é eu ter lá no projeto da vila 1000 vizinhas. Como é que eu faço para chegar nas 1000 vizinhas? Qual é o movimento de hoje que eu preciso fazer que vai me aproximar das 1000 vizinhas? Para eu chegar nas 1000, eu preciso fazer uma por uma e comemorar cada uma. A Aline está aqui e ela pode falar. A gente comemora cada uma vizinha, mulher que se conecta e entra lá. Por quê? Porque não é sobre quantidade, não é sobre valor. É sobre as 1000 vidas impactadas para que a mulher realize seus sonhos na vida pessoal, na vida profissional, para que ela se sinta realizada, para que ela saia daquela corrida de ratos, que a gente não veio viver essa corrida de ratos. Então, e ela, né, se sentindo bem realizada, ela impacta o esposo dela, os filhos dela e todo mundo impacta o mundo. Então é muito maior do que as 1000, porque as 1000 vão impactar muitas pessoas. Então imagina o impacto disso num mundo onde as pessoas estão com a mentalidade toda escassa, olhando só para o problema,
não enxergando solução, olhando para a vitimização. 78% das pessoas com problemas financeiros, porque se eu não estou bem emocionalmente, eu vou gastar para não lidar com as minhas emoções. E tudo isso vai virando uma bola de neve na vida pessoal, na vida profissional e acaba adoecendo o nosso corpo físico. E aí eu, sem saúde no meu corpo físico, não realizo nada. Então, é muito além de um número. E o que você faz aí, eu sei que também é muito além de um número. E aí o que você precisa? Pegar essa missão e trabalhar para essa missão. Mas para isso a gente precisa ter a clareza. O que é essa missão e o que hoje eu faço que vai me aproximar cada vez mais dessa minha missão, dessa minha visão alinhada com os meus valores. Então falaremos sobre tudo isso no nosso workshop e eu espero de todo o meu coração que vocês se organizem para estar com a gente, que a gente vai ficar ali 2 horas construindo essa agenda juntas, tá? Então vamos lembrar, organização não é rigidez, é um respeito com o seu tempo, com a sua vida, com os seus sonhos, com a sua energia. Se organizar é um ato de merecimento. E muitas vezes a gente não se organiza porque a gente não se sente merecedora de ter uma empresa próspera, uma vida realizada, fazer as coisas com menos peso e com mais inteligência, porque pode ser mais leve. Não é que vai ser, nossa, ai, não tenho trabalho. Não, vai ter, mas vai ser mais leve, mais consciente. Então, se você deseja viver nesse lugar, a gente te espera no workshop da Agenda Produtiva. Bora juntas? Desejo a vocês uma semana abençoada. Obrigada por todas que estiveram aqui presentes. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E na terça-feira que vem, Sol estará aqui a 13h para a nossa live do Negócios e Café em Fluxo. Beijo, suas maravilhosas. E sim, a gente comemora e toca sino e vem a família e comemora junto. É muito bom e a gente merece comemorar cada pequena vitória que a gente vive no nosso dia, da nossa vida pessoal e profissional. Então eu te convido aí pra gente finalizar essa live de hoje a comemorar comigo por você estar aqui, olhando para você e para sua empresa, para que você possa fazer o melhor para sua vida pessoal e profissional. Bora comemorar! Um beijo no coração!